Então vamos lá, rapaziada, vamos dar continuidade, certo? A gente parou no bloco anterior analisando a primeira hipótese qualificadora, motivo torpe. Estudamos lá, né, o homicídio mercenário, pago ou promessa de recompensa, e o homicídio praticado por motivo torpe. Algo que se assemelha a pago ou promessa de recompensa, mas que não caracteriza exatamente o pagamento de natureza econômica, monetária para o agente, certo? E aí ficamos de avançar, motivo fútil. Então vem comigo na tela, olha lá. Quanto ao motivo fútil, vamos lembrar, o motivo fútil ele é a real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ou seja, você percebe que há uma pequeneza no motivo, na razão pela qual o agente praticou o crime de homicídio. Diferentemente do motivo torpe, aqui não há a intenção, o objetivo de ganhar algo economicamente falando. Não há aqui uma ganância, não se espelha ganância aqui nesse caso. O que há, na verdade, é uma desproporção. Você olha para aquele caso concreto e diz, não é possível que alguém mata outra pessoa em razão disso. Isso é muito pouco para que alguém mate a vítima. Esse é o motivo fútil. E aí eu vou te dar exemplos para você entender. Depois de uma briga de trânsito, um agente perde a paciência com o outro e, em razão da briga de trânsito, ele mata a vítima. Ou então aquele sujeito que mata o dono do estabelecimento que se recusou a vender fiado para ele. Veja, o simples fato de alguém se recusar a te vender fiado não faz com que você tenha a vontade de matar essa pessoa. Se esse homicídio ocorre em razão desse motivo, nós estamos diante de um homicídio por motivo fútil. Existe uma desproporção entre o delito e sua causa moral, sua razão. Matar uma pessoa que não quis emprestar sua bicicleta. Ah, me empresta sua bicicleta. Pô, não vai dar para eu te emprestar hoje não, a bicicleta. Ah, é? Saca um 38 e dá um tiro na vítima. Veja, são razões que não justificam a prática de um homicídio. Evidentemente, pessoal, o homicídio ele não é justificado em nenhuma hipótese. Ele não é justificado em nenhuma hipótese. Mas existem motivos, razões pelas quais o agente pratica o crime de homicídio e que são absolutamente desproporcionais àquele resultado morte. E nesses casos, estamos diante de um homicídio praticado por motivo fútil. Portanto, um homicídio qualificado. Beleza? Vamos entender várias implicações que esse homicídio praticado por motivo fútil traz pra gente. Aqui é o seguinte. Quando a gente pensa em homicídio praticado por motivo fútil, nós temos pelo menos 6 detalhes que são importantes para a sua prova. E nós devemos conhecer os 6. Então, ponto a ponto, nós iremos trabalhar questões importantes dentro do homicídio que foi praticado por motivo fútil. Então, a gente vai analisar aqui a questão do motivo fútil versus motivo torpe. Motivo fútil versus uma embriaguez do agente. Motivo fútil, dolo eventual. Todas essas situações serão analisadas para que você compreenda cada uma delas e acerte as questões da sua prova, porque sua prova cobra cada uma dessas questões que nós vamos tratar aqui. Então vem comigo na tela, olha só. Primeira coisa. Então, pontos importantes dentro desse homicídio qualificado por motivo fútil. Primeiro deles é uma relação que existe entre motivo torpe e motivo fútil. Você vai perceber o quê? Algo muito importante é que o motivo torpe é aquele que a gente viu anteriormente e o motivo fútil são incompatíveis. Então não há que se falar em homicídio praticado por motivo torpe e também por motivo fútil. Ou o homicídio é praticado por motivo torpe, ou o homicídio é praticado por motivo fútil. Não existe a possibilidade desse homicídio ter sido praticado simultaneamente por motivo torpe e motivo fútil. Quando você pensa em motivo torpe, você descarta a futilidade. Quando você pensa em motivo fútil, você descarta a torpeza. O fato é que não existe motivo torpe e fútil dentro do mesmo homicídio. Esse é o entendimento pacífico no âmbito dos tribunais superiores, pessoal. O homicídio será qualificado apenas por uma ou por outra hipótese, jamais pelas duas. Essa é a primeira observação que você tem que levar para a sua prova. Beleza? Aqui uma questão que abordou esse tema, só para que você entenda. Olha só o que diz ela para a gente. Responde pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil o agente que, em virtude de um desentendimento relacionado à má divisão do dinheiro obtido em atividades ilegais, de jogatina, ocorrido com a vítima, executa mediante disparos de arma de fogo alvejando-lhe o tórax. Então veja, ocorreu aqui um crime de homicídio em decorrência de má divisão de dinheiro que foi obtido em atividades ilegais. Você percebe que isso daqui está espelhando ganância? Você consegue enxergar isso? O agente ele explorava atividades ilegais e ganhou uma certa quantia em dinheiro. Ele tinha um sócio. E na hora de fazer a divisão de dinheiro, ele achou que o dinheiro foi mal dividido. Então aquele dinheiro obtido com atividades ilegais foi mal dividido. E em razão dessa má divisão, ele resolveu matar o sócio.
Quando você olha para essa situação, você lembra rapidamente de qual motivo que qualifica o crime? Motivo torpe. Motivo torpe é aquele que está espelhando ganância, aquele que se assemelha a pago ou promessa de recompensa. Se é motivo torpe, pode ser motivo fútil? Não. E a questão diz o quê? O motivo é fútil. Não. O motivo não é fútil porque ele é torpe. E se ele é torpe, jamais será fútil. Em razão disso, quando a questão afirma que esse agente responde pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, ela está errada. E aí o gabarito oficial definitivo da banca foi exatamente esse. Está errada a questão. E por que ela está errada? Porque eu estou diante de um homicídio praticado por motivo torpe. E sendo torpe, ele jamais poderia ser fútil, já que essas duas qualificadoras são incompatíveis entre si. Claro isso daí pra gente? Podemos avançar então. Vamos analisar aqui ciúme e vingança. Pessoal, eu quero que você entenda comigo isso daqui, olha só. O ciúme e a vingança, eles não caracterizam necessariamente por si sós a futilidade do motivo. Então, pensa aqui comigo. Se o agente praticou o crime de homicídio, e esse crime de homicídio foi praticado em razão de vingança por algo que aconteceu anteriormente, ou esse crime de homicídio foi praticado por ciúme, o agente com ciúme do seu cônjuge, por exemplo, acabou praticando o crime de homicídio. Necessariamente, o crime de homicídio praticado por ciúme ou por vingança, ele será um crime qualificado por motivo fútil? Negativo. O ciúme e a vingança, eles não qualificam em nenhuma hipótese, por si só, o crime de homicídio. Veja, pode ser, e olha só a diferença, pode ser que o ciúme e a vingança caracterizem futilidade do motivo. Porém, em algumas situações, o ciúme e a vingança estarão presentes, serão a razão da prática do homicídio, e mesmo assim eu não posso considerar esse motivo como um motivo fútil. Vou te dar um exemplo do ciúme só para você entender bem isso daqui, olha só. O agente encontra a mulher dele em praça pública conversando com outro homem. Não houve contato corporal, eles estão em praça pública, mas o agente encontrou os dois em uma conversa. Normal. Ele chega naquele momento e, tomado por um ciúme doentio, acaba executando a mulher e o que ele supunha ser amante. Veja que ele estava com ciúme e o ciúme fez com que ele matasse a mulher. Mas você não pode negar que nesse contexto que eu te narrei, o ciúme caracterizava a futilidade do motivo. Pelo simples fato de a mulher dele estar conversando com um outro homem em praça pública, ele resolveu executar a mulher e o suposto, o que ele considerava amante. Veja que não havia motivos suficientes para que ele tomasse uma atitude dessa daí. A gente começa a analisar que existia uma real desproporção entre o que aconteceu e o homicídio praticado. Aqui, o ciúme caracteriza a futilidade. Mas vamos pensar um exemplo diferente? Vamos. A mulher chega em casa e encontra o marido em flagrante adultério. Veja que diferença. Agora, a mulher chegou em casa, do serviço, e encontrou o marido dela em flagrante adultério com a amante no quarto deles. Opa, aqui eu estou numa situação diferente. Essa mulher transtornada pega uma arma e mata o marido e a amante. Veja, havia ciúme na prática dessa conduta? Obviamente. Esse crime foi praticado por ciúme. O problema é que o ciúme nesse motivo, o ciúme nesse contexto, ele caracterizava, na verdade, uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Eu estava, na verdade, diante de um homicídio privilegiado e não um homicídio qualificado por motivo fútil. Veja que o ciúme, nesse contexto que eu te narrei na segunda ocasião, ele não pode caracterizar futilidade do motivo. Porque aqui o ciúme efetivamente estava existindo por uma razão justificável, vamos dizer assim. Efetivamente acontecia algo grave para transtornar aquela pessoa e fazê-la praticar o homicídio. Óbvio, vai responder por homicídio, mas vai ter direito à causa de redução de pena. Afinal de contas, ela agia dominada por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, pessoal, fato é que o ciúme, da mesma forma que a vingança, ele não caracteriza a futilidade necessariamente. Eu tenho que analisar o contexto e saber se naquele contexto o homicídio foi ou não foi praticado por motivo fútil, em razão do ciúme ou em razão da vingança. Eu trago para você, escrito no slide já para facilitar a nossa vida, os exemplos que explicam essas situações. Então vem comigo na tela, olha só. Da mesma forma que eu te narrei aqui, você vai reparar comigo. Vamos pensar o ciúme. O ciúme, ele sempre caracteriza motivo fútil? Não,
você vai ver que deve haver uma análise do caso concreto para concluir sobre a incidência da qualificadora. O ciúme e a vingança, eles podem representar casos de homicídio qualificado ou até mesmo homicídio privilegiado. Basta você ver os exemplos. Marido ciumento que mata a mulher que conversava com outro homem em praça pública, homicídio qualificado, isso é motivo fútil. Mas o marido que flagra a mulher em flagrante adultério e enciumado a mata, homicídio privilegiado, pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, é ciúme nos dois casos, só que o homicídio é privilegiado, no outro, o homicídio é qualificado. A vingança, da mesma forma, vamos analisar então dois exemplos de vingança. Pai, que para se vingar, mata o estuprador de sua filha, impelido por um relevante valor moral. Aqui é um homicídio privilegiado. E houve vingança? Houve, mas a vingança não era motivo fútil. Diferente daquilo que acontece quando o indivíduo mata a vítima para se vingar dessa vítima em razão de uma dívida que não foi quitada. Uma dívida de R$10. Opa, calma aí. Esse homicídio é qualificado, porque o motivo aqui é fútil. Havia uma dívida que não foi paga e para se vingar do credor, do devedor que não pagava a dívida, ele vai lá e mata a vítima, motivo fútil. Então veja, ciúme e vingança, em alguns casos, caracterizam homicídio qualificado por motivo fútil, mas isso nem sempre acontece. Você precisa se lembrar disso. Sua prova gosta de te afirmar que sempre que você estiver diante de um homicídio praticado por ciúme ou por vingança, você estará diante de um homicídio qualificado por motivo fútil. Errada essa afirmação, nem sempre. Beleza? Então a gente avança, olha só. Terceiro fato importante dentro do homicídio qualificado por motivo fútil é afasta-se ou não afasta-se o motivo fútil se houver uma discussão anterior entre a vítima e o autor do delito. Então vamos lá, crime de homicídio. E aí imputa-se ao agente um crime de homicídio por motivo fútil, qualificado, portanto. E o agente fala, não, calma aí, eu não posso responder por um homicídio qualificado por motivo fútil porque eu havia brigado, eu havia discutido com a vítima antes de praticar o homicídio. Então ele afirma o seguinte, se eu discuti anteriormente com a vítima, não existe motivo fútil, porque houve briga, e a briga descaracteriza a futilidade. Isso procede? Negativo, pessoal. Vamos prestar muita atenção nesse detalhe. O fato de haver uma briga anterior entre autor e vítima não desconstitui de maneira absoluta a possibilidade do motivo fútil. É possível que essa briga tenha derivado de algo irrelevante. E por essa razão, eu estou diante de um homicídio praticado por motivo fútil. Ao mesmo tempo que é possível que essa briga tenha se originado em algo de muita relevância. E aí eu não tenho a futilidade do motivo. Então, para decidir se a discussão anterior afasta ou não a futilidade do homicídio praticado, eu tenho que saber qual foi a origem da discussão. O que aconteceu durante a discussão. E aí sim eu defino se foi ou não foi praticado por motivo fútil. Imagina que a origem da discussão entre os agentes é justamente a descoberta de uma traição, de uma infidelidade conjugal. Ou então imagina que durante a discussão, um agente desferiu um tapa no rosto do outro, ou cuspiu no outro. Veja que são fatores que na discussão fazem com que se afaste a futilidade do motivo. Mas e se eu, no trânsito, levo uma fechada, começo a discutir com o condutor do outro veículo e de repente eu disparo a arma de fogo contra esse condutor e mato esse camarada? Houve uma discussão anterior, mas originada em algo irrelevante e que acabou resultando no homicídio. Apesar da discussão, continua sendo homicídio qualificado por motivo fútil, porque a origem da discussão é algo irrelevante, é algo desproporcional. Então, a discussão anterior entre vítima e autor do crime de homicídio não descaracteriza o motivo fútil necessariamente. Vem comigo na tela, olha só. Está aqui pra gente. A discussão anterior, por si só, ela não descaracteriza automaticamente a qualificadora do motivo fútil. Deve-se analisar o fato anterior, ou seja, deve-se analisar o que causou a discussão. Entretanto, e aí a gente tem que ficar atento, como eu te disse, fato novo superveniente durante a discussão, como um tapa, uma cusparada, pode desconstituir a qualificadora, ainda que a discussão tenha se originado em motivo fútil. Então a gente estava discutindo coisa besta, discutindo aqui futebol, discutindo política, religião, mas durante a discussão você me agrediu, você cuspiu, aí calma. Aí mesmo tendo se originado a discussão em motivo besta, ocorreu algo durante a discussão que faz com que aquele homicídio não seja mais praticado por motivo fútil. Beleza? Ok. E aqui nós já temos então a nossa quarta situação,
que deve ser analisada dentro do homicídio por motivo fútil. É possível praticar um crime de homicídio qualificado por motivo fútil, mesmo agindo com dolo eventual? Pessoal, aqui a gente tem que ficar atento. O entendimento dos tribunais superiores é que o dolo eventual ele não é incompatível com a futilidade do motivo. Então é possível um homicídio praticado com dolo eventual e qualificado por motivo fútil. Entendem os tribunais superiores ser perfeitamente possível esse homicídio qualificado por motivo fútil praticado com dolo eventual. Olha o exemplo. Em razão de uma briga no trânsito, e você já vai pensar o quê? Pô, briga no trânsito é motivo fútil, né? Isso aqui então é motivo fútil. Briga no trânsito, sempre motivo fútil. O agente efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. O problema é que ao efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima, ele não tinha a intenção de matá-la, mas ele assumiu o risco. E a vítima morreu em razão do disparo, ou seja, homicídio praticado com dolo eventual, mas por motivo fútil. Então imagina, duas pessoas começam a brigar por causa de vaga em estacionamento. Eu que vou estacionar, não é você, não sei o quê, sua mãe não é homem, aquela coisa, evolui, pum, um agente perde a paciência, saca a arma de fogo, mira no carro da vítima e pensa o seguinte, vou assustar esse chupa-cabra. Atira contra o carro da vítima sem intenção de acertar a vítima, ele não queria matar o camarada, mas ele queria dar um susto. E aí ele atira no carro. O problema é que ele está atirando na direção da vítima, e ele sabe que pode ser que ele acerte um disparo na vítima e essa vítima morra. Só que ele assume o risco. Para assustar, eu vou atirar. Não quero matar, mas se matar, tá beleza. E ele atira contra o carro da vítima e acaba acidentalmente acertando a vítima. E aí mata a vítima. Veja, ele praticou o crime de homicídio com dolo eventual. Ele não queria matar a vítima, mas ele assumiu o risco de fazê-lo. E por que que isso aconteceu? Porque eles estavam brigando por vaga no estacionamento. Um motivo fútil, homicídio praticado com dolo eventual, e eles serão perfeitamente compatíveis. Então não é porque o homicídio foi praticado com dolo eventual que ele não pode ser qualificado pelo motivo fútil. E esse é o entendimento dos tribunais superiores, ok? Vem comigo na tela, olha só. Trata-se de homicídio qualificado por motivo fútil, o exemplo que a gente tratou, que é a briga de trânsito, mas praticado com dolo eventual. É o exemplo que eu te dei. Nesse caso não tem como a gente repelir essa possibilidade. Por isso entendem os tribunais superiores que não são incompatíveis o dolo eventual e o motivo fútil. Beleza? Vamos à nossa próxima observação ainda dentro do motivo fútil. A ausência de motivos. Pessoal, isso aqui é interessante, olha só. O agente que mata sem motivo nenhum. Vem comigo na tela. Aqui em Brasília tem um caso interessante. Um camarada, que deve ser meio doidinho das ideias, ele foi pego já algumas vezes, está preso hoje em dia. Ele chegava no ponto de ônibus, as vítimas estavam lá esperando o ônibus, ele chegava armado com a faca, sem motivo nenhum, não conhecia a vítima, não queria subtrair os bens da vítima, não praticava nenhuma conduta de cunho sexual, ele simplesmente chegava de repente por trás da vítima, efetuava algumas facadas nessa vítima e ia embora. Ele não tinha nenhum motivo para praticar aquele homicídio. Ele não conhecia aquela pessoa, ele não queria subtrair os bens daquela pessoa, ele simplesmente queria o quê? Dar uma facada naquela pessoa e ir embora, porque o cara é doido, Ele dava facada só para ver a pessoa cair. E ele matou algumas pessoas com esse tipo de comportamento. Ele não tinha motivo nenhum para praticar essa conduta. Veja que existia ausência de motivo. A ausência de motivo, ela se equipara ao motivo fútil? Essa é a pergunta. Será que um homicídio praticado sem motivo pode ser considerado homicídio praticado por motivo fútil? E aí nós temos que responder a essa pergunta. Veja, o que entendem os tribunais superiores e o que entende a doutrina é o seguinte. Para ser motivo fútil, eu preciso de um motivo. Existindo um motivo desproporcional ao resultado, eu tenho um motivo fútil. Agora, se não existe motivo nenhum, não há que se falar em motivo fútil, pessoal. Para ter motivo fútil, eu preciso, antes de mais nada, ter um motivo, uma razão para a prática do homicídio. Se não existe motivo nenhum, a ausência de motivos não pode ser equiparada ao motivo fútil. Esse agente, portanto, não praticava homicídio qualificado por motivo fútil, dada a ausência de motivos da conduta desse agente. Então você tem que lembrar disso para a sua prova, olha só comigo na tela. A ausência de motivos, ela não caracteriza a futilidade do homicídio, de forma nenhuma. Não se pode confundir a existência de um motivo fútil
com a ausência de motivo. Beleza? Não se pode confundir a existência, porque aqui existe um motivo que é fútil, com a ausência de motivo. Não há sequer motivo, portanto, não há que se falar em motivo fútil. Equiparar essas duas situações seria o quê? Analogia em malam partem, o que é vedado pelo direito penal. Portanto, a ausência de motivos não se confunde com motivo fútil. Lembra disso, isso é recorrente em prova, hein? Beleza? E por fim, a última observação a respeito da futilidade do motivo. O agente que está completamente embriagado, mas de maneira voluntária. Aí vem comigo para você entender isso daqui, olha lá. O agente sai armado, ingere bebida alcoólica, fica completamente embriagado. Depois de completamente embriagado e armado, ele se envolve em uma discussão e acaba matando a vítima. Veja comigo. Ele praticou o crime de homicídio completamente embriagado. A Defensoria Pública foi defender esse camarada e afirmou o seguinte: o meu cliente, ele não tinha condição de entender a desproporção entre a conduta que ele praticou e o resultado que ele produziu. E o que é motivo fútil? Motivo fútil é a desproporção entre o motivo e o resultado. Como ele estava completamente embriagado e não tinha capacidade de fazer essa análise da desproporção entre a razão e o resultado, ele não pode ser condenado por motivo fútil, porque ele não tinha condição de interpretar a situação e perceber que aquilo que a vítima fez não era motivo suficiente para a prática do homicídio. Essa foi a tese da Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública tentou emplacar o seguinte: sempre que o agente estiver embriagado, eu não posso caracterizar o homicídio fútil porque esse agente embriagado não tem a capacidade de analisar a desproporção entre o motivo e a prática do homicídio, o resultado. Veja que, obviamente, essa tese da Defensoria Pública ela não colou. Evidentemente, os tribunais superiores e a doutrina eles entendem diversamente. Eles pensam o seguinte: o agente se embriagou de maneira voluntária. Isso não afasta a sua culpabilidade. E afasta muito menos ainda essa possibilidade de incidir ali o motivo fútil. Então, ainda que embriagado, se o agente praticou o crime de homicídio e eu constato naquele caso que havia uma desproporção muito grande entre os motivos e a prática do homicídio, eu estou diante de um motivo fútil, mesmo com o agente embriagado, o que não afasta, em hipótese alguma, a possibilidade de futilidade do homicídio. Vem comigo na tela, tá aí para você, olha só. Embriaguez completa voluntária não exclui a futilidade. Não exclui a futilidade. Apesar de existir posicionamento em sentido contrário para concursos, prevalece o entendimento de que a embriaguez voluntária não é incompatível com o motivo fútil. Professor, existe posicionamento em sentido contrário em prova de concurso? É concurso que interessa para mim, ô seu mentiroso. Você está falando que não exclui. Galera, vamos ficar atento no seguinte, olha só. A embriaguez, ela não exclui. Vai para a sua prova e marca isso daqui. Você vai ter sucesso. Por que eu estou ressaltando para você que existe posicionamento em sentido contrário e isso, inclusive, já foi cobrado em prova? Porque, pessoal, em prova de defensoria pública, e aí veja que é um caso bem específico, prova de defensoria pública e uma questão ainda de múltipla escolha, foi cobrado em uma oportunidade esse assunto. E lá naquela oportunidade resolveram trabalhar com a doutrina e com a corrente minoritária. Mas por quê? Porque é algo que é importante para a defensoria. É uma tese interessante para quem defende o réu. Eu afasto a qualificadora do homicídio. Mas o que prevalece na doutrina, o que prevalece na jurisprudência e o que prevalece no concurso público? Esse entendimento de que não se exclui a futilidade pela embriaguez. Professor, já caiu em prova falando que a embriaguez não exclui a futilidade do motivo? Já caiu também. E é com esse posicionamento que você deve ir para a sua prova. A não ser que você vá fazer prova para a Defensoria Pública. Aí na Defensoria Pública você vai utilizar a corrente que lhe prevalece, que melhor se adequa ao seu cargo. Tirando isso, pessoal, qualquer outro concurso público que você vai fazer, leve o outro posicionamento, que é o posicionamento do STJ, o posicionamento mais recente que a gente tem a respeito do assunto. O STJ entendeu tranquilamente que não existe incompatibilidade nenhuma entre a futilidade do motivo e a embriaguez do agente.
É esse o posicionamento que você deve levar para a sua prova, a não ser que você vai fazer prova para Defensoria Pública. Um caso específico em que você vai adotar a corrente que é minoritária. Então, eu estou te alertando porque você entra no site Questões de Concurso, baixa lá as questões que são atinentes ao homicídio, vai respondendo, respondendo, respondendo. De repente, você se depara com uma questão que diz que a embriaguez não afasta a futilidade do motivo. Você, pô, marca errado, porque eu sei, marca certo, porque você sabe que a embriaguez não afasta a futilidade do motivo. E aí vai olhar o gabarito está errado, aí você, calma aí. A embriaguez não afasta a futilidade, isso é correto, eu vi na aula. Por que aqui o gabarito está errado? Quando você vai ver, a questão é de onde? Defensoria Pública. Aí é diferente. Beleza? Então só fica atento com esse detalhe. Eu trago para que você tenha conhecimento e não gere dúvida lá na frente, numa possível resolução de questões. Tirando prova de defensoria, no resto eu vou levar qual conhecimento para a prova. Embriaguez não afasta a futilidade do motivo. Pode ser um homicídio praticado por motivo fútil, ainda que o agente esteja completamente embriagado. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos agora então, que a gente encerrou a qualificadora do motivo fútil, conhecer a nossa próxima qualificadora, que é a qualificadora da emboscada, traição, dissimulação, ou então quando a gente utiliza um meio qualquer que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Vem comigo na tela, olha só. Então vamos lá. Qualificadora do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Então antes, obviamente, da emboscada, traição, né? A gente está indo para a nossa terceira qualificadora agora no caso, que é uma forma de praticar o crime, mas que utiliza meio insidioso ou cruel, ou meio que possa resultar em perigo comum. A traição vai ser a próxima. Então vamos lá. Aqui você vai perceber o seguinte, novamente nós estamos diante de um caso em que se trabalha claramente com a interpretação analógica. E por que com a interpretação analógica? Você vai perceber que o Código Penal ele faz uma enumeração de situações que caracterizarão o homicídio qualificado. Ele diz o seguinte, se o agente emprega veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio. Então veja, ele traz 1, 2, 3, 4, 5 formas de qualificar o crime. E ele percebe que mesmo trazendo 5 exemplos, corre o risco de o agente praticar o crime de homicídio por alguma forma que não seja nenhuma das 5 enumeradas por ele. O que ele faz para evitar que essa situação semelhante fique fora da qualificadora? Ele traz um encerramento genérico. Então ele diz assim, ó, ou qualquer outro meio insidioso, ou então outro meio cruel. Ou também qualquer outro meio de que possa resultar o quê? Perigo comum. Então trata-se claramente de uma interpretação analógica. Qualquer caso que guarde similitude com os exemplos do legislador servirá para qualificar o crime. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é conceituar de forma genérica o que é um meio insidioso, o que é um meio cruel. E aí você já está vendo comigo aí. O meio insidioso consiste no uso de uma fraude para cometer o crime sem que a vítima o perceba. O agente ele pratica o crime sorrateiramente, ardilosamente, fraudulentamente. Quando a vítima percebe, ela já foi envenenada e sequer sabia que estava sendo envenenada. Veja que você, por exemplo, danificar os freios do automóvel para provocar um acidente fatal. A vítima ela desconhece aquele motivo, ela desconhece aquela razão, aquele comportamento e de repente ela é vítima de homicídio. Por quê? Porque você se utiliza de algo ardil, sorrateiro, fraudulento. Isso é o meio insidioso, é aquele meio disfarçado, beleza? Agora o meio cruel já é diferente. O meio cruel consiste em causar um intenso e desnecessário sofrimento físico e mental à vítima. Então você submete essa vítima ao intenso sofrimento físico e mental, diferente daquele meio que é disfarçado. Ela não sofre, nem fisicamente nem mentalmente. Ela simplesmente é morta de repente, já que você praticou uma conduta sorrateira. Então meio insidioso, conduta sorrateira, disfarçada. Meio cruel é aquele que impõe um risco, impõe um sofrimento físico ou mental à vítima. Como meio cruel, a gente tem aqui, por exemplo, você desferir vários golpes de faca contra essa vítima, só que você começa por regiões não letais. Vai machucando, vai sangrando, vai torturando aquela vítima. Beleza? Meio insidioso ou meio cruel. É óbvio que ao analisar essa hipótese qualificadora do crime de homicídio, a gente não vai parar por aqui. Das 5 hipóteses que ele narra pra gente, que ele exemplifica pra gente, fogo, veneno, asfixia, tortura ou explosivo, 3 delas têm uma relevância extremamente grande para a prova de concurso público.
Então nós temos que tratar especificamente do veneno, a gente tem que tratar especificamente do homicídio praticado mediante asfixia e do homicídio praticado mediante tortura. Essas três causas, esses três exemplos que ele traz para a gente como qualificadoras do crime, nós temos que abordar alguns detalhes importantes. Mas isso a gente só vai fazer a partir do nosso próximo bloco. A gente faz uma pausa por aqui e volta abordando justamente essas situações que qualificam o crime: tortura, asfixia e veneno. Beleza? Já já a gente volta.